Meus amigos, estamos de volta aqui no canal Meu Tricolor e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que vai acontecer ou o que pode acontecer na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de clubes da FIFA, tá? Vou te falar que já tem 8 times eliminados sem chance nenhuma e vou te falar também das possibilidades de classificações. Lembro a vocês que hoje começa a última rodada da fase de grupos, né? Com os times do grupo A e do grupo B. E a gente vai trazer para vocês aqui o que pode acontecer. Vou trazer aqui para vocês uma simulação até a oitavas de final, tá? E o que pode acontecer até a semifinal. O vídeo tá bacana, o vídeo tá completo. Queria que você assistisse para poder você me dizer se você concorda ou se você discorda dessa minha análise. Não vou chamar vinheta e vamos direto para esse conteúdo aqui especial com todos vocês, beleza? Bom, deixa eu começar falando para vocês, quem já tá fora, quem já tá de malas prontas, só vai cumprir rodada, cumprir tabela na última rodada que começa hoje lá nos Estados Unidos. Do grupo A, eu não vou descartar ninguém, ainda tem possibilidade e eu vou te explicar o porquê. Palmeiras, Inter Miami são os favoritos a avançarem de fase. Porto e Al-Ahly vão se enfrentar. Então pode acontecer alguma coisa, sabe, de surpresa nessa última rodada. A gente vai ver isso hoje, que vai passar esse duelo aí, esse confronto às 10 horas da noite, tá? Ambos no mesmo horário. É uma mudança que teve agora para a última rodada. Não vamos ter mais 4 jogos. Vamos ter, na verdade, não vamos ter 4 horários, tá? 1, 4, 19 e 22 horas. Agora vão ser 2 jogos às 16 horas e 2 jogos às 22 horas, totalizando 4 confrontos. Beleza? Então, no grupo A eu não vou descartar ninguém aqui. Agora, no grupo B, que é o grupo do Botafogo, do PSG, Atlético de Madrid e Seattle, o Seattle é o primeiro eliminado da fase de grupos do Mundial de Clubes. Assim como no grupo C, o fraquíssimo Auckland City está fora. No grupo do Flamengo, grupo D, o Los Angeles Galaxy também já deu adeus à competição, não ganhou ninguém até agora. No grupo E, quem está eliminado já é o Urawa Reds. Não venceu ninguém e só vai cumprir tabela na última rodada. Assim como no grupo do nosso Fluminense, o Ulsan também não ganhou ninguém, perdeu para o Mamelodi, perdeu para o Fluminense, já está eliminado da próxima fase. No grupo G, que é o grupo da Juventus e do City, o Wydad Casablanca e o Al Ain, ninguém pontuou, os dois estão com 0, já estão eliminados. Classificados já é o Juventus e o City. Quem vai ficar em primeiro? A gente vai trazer para vocês aqui a nossa análise, a nossa opinião, tá? E no último grupo, que é o grupo H do grupo Real Madrid, o Pachuca, time do John Kennedy, já está eliminado da Copa Mundial de Clubes. O Al Hilal ainda tem uma possibilidade, beleza? Agora vamos lá. Hoje tem esses 2 confrontos para poder a gente ver quem é que vai passar de fase e ir para oitavas de final, em primeiro e em segundo lugar. Eu vou por ordem cronológica com todos vocês. O primeiro confronto acontece entre Atlético de Madrid e Botafogo pelo grupo B. Esse duelo é hoje às 4 horas da tarde e no mesmo horário tem Seattle e PSG, tá? Como é que tá o grupo do Botafogo hoje? Botafogo está em primeiro com 6 pontos e o PSG em segundo com 3 pontos. Mesma pontuação do Atlético de Madrid, tá? E o Seattle, último colocado. O Botafogo, para ele ficar em primeiro do grupo, ele tem que pelo menos empatar. Se ele empatar, ele já está em primeiro do grupo. Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma simulação do que eu acho que vai acontecer. Acho que o Atlético de Madrid, ele ganha do Botafogo hoje por 2-1. Fagner, você é louco, Botafogo ganhou do PSG. Sim, ganhou. Pode ganhar do Atlético de Madrid? Pode ganhar. Mas vamos convir aqui que o Atlético de Madrid, ele querendo a classificação, ele vai se impor, então pode ser que o Atlético de Madrid ganhe do Botafogo. Tô indo por essa lógica aqui, tá? Não que eu estou torcendo contra, não é nada disso. Acho que é isso que vai acontecer. Atlético de Madrid 2, Botafogo 1. E o Seattle toma de 5-0 do PSG. Como é que fica a classificação final? Botafogo fica em segundo lugar
com 6 pontos e o PSG passa em primeiro lugar com os mesmos 6 pontos, só que fica com maior saldo de gol, tá? Então o Botafogo se classifica mesmo com a derrota para a oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, beleza? E aí, o outro confronto que acontece hoje às 22 horas, 10 horas da noite, tem Porto e Al Ahly e também tem Inter Miami e Palmeiras. Como é que tá hoje o grupo do Palmeiras? Palmeiras é o líder com 4, com 2 saldo de gol. O Inter Miami também tá com 4 pontos, mas tem saldo de 1. O Porto tem 1 ponto e o Al Ahly tem 1 ponto. Se acontecer uma vitória de goleada entre Palmeiras e Inter Miami, né? Quem ganhar classifica em primeiro e o outro pode ser eliminado, tá? Devido também à quantidade de jogos de gols que acontecer entre Porto e Al Ahly, tá? O Porto tem menos 1 de saldo. Então, se o Porto ganha do Al Ahly por uma diferença de 2 gols, por exemplo, ele vai para o saldo 1. E se por um acaso o Palmeiras vencer o Inter Miami por 2-0, o Inter Miami vai para saldo menos 1, com 4 pontos. Logo o Porto se classifica, tá? Então, meu palpite para hoje, logo mais à noite, o Porto empata com o Al Ahly e também acontece um empate entre Inter Miami e Palmeiras, 1-1. Como é que fica aqui a classificação? Palmeiras passa em primeiro e o Inter Miami passa em segundo, tá? Palmeiras consegue também a sua classificação para oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Depois eu vou te passar um chaveamento com relação como que fica as oitavas de final, tá? No grupo C a gente tem Bayern, Benfica, Boca Juniors e Auckland City já eliminado, tá? O Boca ainda tem chance? Ainda tem chance. Se acontecer o seguinte, amanhã às 4 horas da tarde tem Auckland City e Boca Juniors. Acho que o Boca Juniors vai sapecar um 5-0 aqui em cima do Auckland City, tá? E o Benfica, na minha opinião, ele perde para o Bayern de Munique por 3-1. Tô colocando aqui esse placar aqui porque eu acho que vai acontecer, tá? E aí, como é que fica esse grupo aqui? Mesmo com essa vitória de goleada do Boca, o Bayern passa em primeiro e o Benfica passa em segundo, tá? Acho que o Boca, mesmo ganhando, tá eliminado porque fica com o mesmo saldo de gol, 4-4, só que no gols em partida, o Benfica fica com 9-8, tá? Essa aqui é um pouco da minha análise, da minha avaliação. E aí, no grupo D, que acontece também amanhã, tá? Esse jogo às 22 horas, 10 horas da noite, Flamengo é o primeiro, Chelsea é o segundo, Esperance é o terceiro e o já eliminado Los Angeles Galaxy, tá? Los Angeles Galaxy. Aí o que acontece? Esperance pega o Chelsea e o Flamengo pega o Los Angeles. Acho que o Esperance perde para o Chelsea por 2-1 e também acho que o Flamengo ganha do Los Angeles por 2-1. Logo, o primeiro colocado é o Flamengo com 9 pontos e o segundo colocado é o Chelsea com 6 pontos. Classifica Flamengo e classifica o Chelsea em segundo lugar, tá bom? Do grupo D aqui. E aí, meus amigos, na quarta-feira acontece o enfrentamento que pode definir o confronto do Fluminense, tá? E aqui é o que eu quero que vocês tenham muita atenção. O River Plate hoje, ele é o líder do grupo E, com 4 pontos. O Inter de Milão está em segundo, com 4 pontos também. O Monterrey está em terceiro com 2 pontos. Foram 2 empates. E aí, o que acontece? Na última rodada desse grupo aqui, a Inter enfrenta o River Plate. Como a Inter não tá nada bem, eu acho que vai dar um empate aqui de 1-1, tá bom? E aí o Inter chega a 5 pontos e o River Plate chega também a 5 pontos. Só que entre o Urawa Reds já eliminado e o Monterrey, eu acho que o Monterrey ganha do Urawa Reds. Coloquei aqui um placar de 2-0, mas pode ser também 3-1, por exemplo, tá? E aí o que acontece? O Monterrey chega a 5 pontos, só que no saldo de gol o River Plate fica em primeiro e o Monterrey fica em segundo. E a Inter de Milão dá adeus. Primeiro europeu aqui grande que dá adeus na fase de grupos, entendeu? E não participa da oitavas de final. Logo, o Monterrey ficando em segundo lugar, pode acontecer esse duelo aqui contra o nosso Fluminense. O nosso Fluminense joga na quarta-feira, dia 25, às 16 horas, contra o Mamelodi Sundowns, tá? E no mesmo horário tem Borussia Dortmund e o Ulsan da Coreia do Sul. Coloquei aqui 2 placares iguais. Acho que o Borussia ganha do Ulsan por 3-1, assim como eu também acho e torço para que o nosso Fluminense ganhe do Mamelodi por 3-1.
Logo, o grupo do Fluminense fica Fluminense em primeiro, com 7 pontos, e o Borussia em segundo lugar com 7 pontos, o Fluminense com um saldo maior do que o Borussia Dortmund. Logo, o confronto das oitavas de final é o primeiro do F contra o segundo do E, que dá Monterrey. Fluminense e Monterrey nas oitavas de final. Quero te perguntar se você acha que, se isso pode acontecer, se você assina, concorda ser tendo um Fluminense e Monterrey na oitava de final? Eu concordo de boa, tá? Só que vamos falar de uma outra possibilidade, rapidinho aqui. Se acontecer do Fluminense ficar em segundo, quem o Fluminense pega? O River Plate. Também tá ótimo. River Plate ficando em primeiro, Fluminense ficando em segundo do outro grupo, né? Eles se encontram nas oitavas de final e a gente sabe que vai ser um duelo bem bacana para poder a gente acompanhar e assistir, tá bom? No grupo G, a gente tem Juventus e City já classificados e o confronto final entre Juventus e Manchester City. Acho que dá empate e aí continua tendo o Juventus na liderança e o Manchester City ficando aí em segundo lugar. No último grupo, que é o grupo H, o Real Madrid, ele está na liderança com o Red Bull Salzburgo, com o Al Hilal tendo possibilidade também na última rodada. E o confronto fica entre RB, né, Red Bull Salzburgo e Real Madrid. Acho que esse jogo dá empate, tá? 2-2, acho que dá empate. Já o Al Hilal enfia 3-0 no Pachuca, do eliminado já John Kennedy lá do Pachuca. E acontece o seguinte, tá? O Al Hilal passa em primeiro e o Real Madrid passa em segundo, na minha opinião. Beleza? Bom, passando para vocês aqui, quem fica em primeiro e quem fica em segundo, o chaveamento possível das oitavas de final, ele pode acontecer de um lado, o seguinte, meus amigos, Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final, esse duelo brasileiro aí, tá? O primeiro do A contra o segundo do B. E Bayern de Munique versus Chelsea, pode acontecer esse duelo também. Quem passar, eles duelam na grande quartas de final, beleza pura? E do mesmo lado, a gente tem um duelo entre River Plate e Borussia Dortmund, tá? E Juventus e Real Madrid. Pode acontecer esse confronto também. Quem passar, eles vão se duelarem nas quartas de final, tá bom? E aí, para poder passar para vocês, como é que eu acho que pode acontecer aqui, nesse chaveamento aqui desse lado, eu acho que pode acontecer do Botafogo eliminar o Palmeiras e o Bayern de Munique eliminar o Chelsea. Logo, a gente pode ter aí um Botafogo e Bayern nas quartas de final e um Borussia versus Real Madrid. Acho que o Borussia passa do River Plate e o Real Madrid elimina a Juventus, tá? E aí pode acontecer uma possível semifinal entre Botafogo e Real Madrid. Já pensou, meus amigos? Botafogo e Real Madrid na grande semifinal do Mundial de Clubes? E do outro lado, a gente tem o lado do Fluminense, a gente tem PSG versus Inter Miami, tá? O primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. E Flamengo versus Benfica. Acho que dá esse confronto aí. Quem passar, duelo nas quartas de final. Acho que passa o PSG e acho que passa o Flamengo nesse duelo aqui, tá? E o primeiro do F enfrenta o segundo do E, que é o Fluminense pegando o Monterrey. Assim como o Al Hilal pegando o Manchester City. Quem passar se enfrentam nas quartas de final. Logo, pode acontecer umas quartas de final entre Fluminense e Manchester City, PSG versus Flamengo. E aí, futebol é uma caixinha de surpresa, pode acontecer uma semifinal na Copa do Mundo de Clubes entre Flamengo e Fluminense. Meus amigos, vocês já imaginaram uma dupla Fla-Flu numa semifinal de Copa do Mundo? Seria um negócio espetacular. Bom, essa é a minha previsão dos classificados dessa última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Trouxe para vocês aqui mais ou menos um chaveamento. Queria te perguntar se você concorda um pouco com isso ou se você tem uma ideia diferente e se você assinaria se fosse hoje Fluminense versus Monterrey na oitava de final da Copa do Mundo. Eu com certeza assinaria. Acho que vai ser um duelo bacana entre Thiago Silva e o Sérgio Ramos, que eu coloquei na capa do vídeo, né? Vamos ver quem passa desse duelo para ir até as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Estamos na torcida pelo nosso Flusão, vai dar tudo certo. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.